Olá, pode me chamar de Luke. Eu não pretendo usar esse canal, eu só estou fazendo esse vídeo porque eu vi o vídeo da G-Pink e eu me senti incomodado com alguns pontos que ela e o Chris disseram. Diferente de qualquer canal decente que preste, eu não vou usar uma edição super bonita porque tô fazendo de qualquer jeito. E aproveitando, usarei a imagem do Shinsu de My Hero Academia para me representar e para preencher os espaços vazios. Bem, vamos lá. Eu fiz vídeo sobre a Jujubinha, ela respondeu com 2 pronunciamentos, fez sem roteiro e foi a pior decisão dela, e que pronunciamento lixo. Bom, alguns dias atrás eu tava vendo em live o vídeo da Jujubinha a respeito da morte do Oliver Tree, né? E, cara, nesse vídeo ela caga tanta regra que, na moral, mano, se eu fosse chutar, eu diria que ela tá até caganeira, de tanta regra que essa mulher aí cagou. Mas, enfim, né, ela basicamente ficou querendo ditar o limite do humor para algumas pessoas. E disse até mesmo que não conseguiria dialogar com pessoas que defendem o humor negro, pois acha ofensivo demais. Assim, eu sou uma dessas pessoas que não curte humor negro. No momento que esse humor fica sendo usado para ofender uma pessoa, tipo, nossa pessoa X tem de ser estudada, pra mim já não é mais humor, e sim apenas ofensa gratuita. Até aí normal, porém quando você analisa a pessoa que tá querendo pregar virtude nessa pauta, aí as coisas começam a complicar. A Jujubinha acha ofensivo determinadas piadas pesadas serem monetizadas, mas acha super de boa farmar em caso pesado, como o da Vitória Mineblocks, que inclusive ela fez vídeo de novo. E cara, pra quem acompanha os vídeos aqui do canal e as lives também, sabe que o nosso posicionamento referente a isso é o seguinte: pra gente, quem quiser farmar, que farme, foda-se. Nós genuinamente não nos importamos com isso. Mas é engraçado, né, ver uma pessoa querendo pagar de a certinha do rolê, que não aguenta jamais ouvir uma piadinha com um abuso, por exemplo. Oi, eu não entendi, deixa eu dar replay aqui pra ter certeza se eu ouvi certo. Mas é engraçado, né, ver uma pessoa querendo pagar de a certinha do rolê, que não aguenta jamais ouvir uma piadinha com um abuso, por exemplo. Piada de abuso? Olha, estarei sendo militante, estarei sendo chato e insuportável, mas piada é pra você rir, achar graça. Humor todo mundo tem, o meu é bem duvidoso, rio de umas coisas bem sem graça e sem sentido, mas eu genuinamente acho isso daí paia, ainda mais em caso de você fazer isso e do lado ter alguém que passou por isso, mas seguindo. Mas não acha nada demais farmar num caso onde envolve o quê? Abuso, né, que é no caso do relato da Vitória Mineblocks, né, a respeito do pai dela que tava fazendo umas coisinhas diferentinhas com ela lá. E além disso, a Jujubinha teve a cara de pau de farmar até com a morte do próprio gato, mano, e eu não tô nem brincando. Foram literalmente 3 vídeos só sobre essa porra aí. Então assim, só nessa, ela quebra aquele argumento que poderiam usar, né, tipo, se fosse alguém próximo de tu morrendo, tu farmaria? A resposta da Jujubinha é sim, né, porque a gente já viu na realidade isso se aplicando aí. Eu estarei sendo inocente, e estarei acreditando que a Jujubinha não tá farmando. Tipo, meu nome na internet não é Luke, e quem tem minhas redes sociais privadas, está ligado que eu fico toda hora, a cada momento repetindo os nomes de fulano e beltrano, me lembrando deles e de umas coisas, então estarei acreditando que a Juju fez o primeiro vídeo só pra desabafar, veio a dúvida, ela foi explicar melhor, foi falar o que foi, e no terceiro foi gente amarga indo tacar ódio nela e ela sentiu a necessidade de falar sobre. Novamente estarei sendo ingênuo, estarei sendo besta, mas isso é o que acredito. E cara, é muito engraçado porque veio uma porrada de peixe encher a porra do nosso saco nos comentários desse vídeo aí que a gente fez, querendo defender a Jujubinha. Inclusive defender até ela farmar com a morte do próprio gato. E isso logo depois de fazer um pronunciamento fazendo meia culpa sobre as coisas que ela tava fazendo recentemente, né? Mas parece que mesmo depois de um pronunciamento, ela não muda nunca. A mina claramente organizou esses 3 vídeos de uma forma muito racional e estratégica, nem parecia que tinha perdido o gato dela só há 2 meses. Tipo assim, ela fez um vídeo falando sobre a morte, com uma tela preta de fundo pra atrair ainda mais o público. Só aí ela já poderia quebrar o suspense e falar que era o gato dela que tinha ido de F. Mas não foi isso que ela fez. Daí, obviamente, as pessoas começaram a perguntar quem que morreu. Aí, em seguida, ela lança outro vídeo revelando que quem morreu foi o gato. Aí, nesse vídeo, ela recebe uns comentários maldosos a respeito do falecimento do gato e ela fez outro vídeo pra poder falar sobre esses comentários. E tipo, ela tá reclamando, né, que a internet é muito cruel, que tá zombando do gato dela que morreu. Mas cara, ela já sabe que é assim que a internet funciona, ela já tá aqui há não sei quantos anos, né? Então assim, ela não chegou aqui ontem, né? Não adianta depois querer vir meter mas isso não é justo, o mundo não deveria ser assim. Concordo, mas é aí que tá, né, mano? O mundo é assim mesmo. O mundo quer te fuder, né? Ele vai pegar seus sentimentos e arremessar na parede como se ele fosse uma prostituta de 10 reais. E bem, a Jujubinha, depois de fazer esses 2 vídeos, ela vai lá e faz um terceiro falando que a galera tava atacando o hate no gato dela, né? Como a gente já mencionou. Ou seja, 3 vídeos só sobre esse assunto. Então assim, o cerne da crítica do nosso vídeo sobre a hipocrisia da Jujubinha era justamente esse. O fato dela pagar de falsa moralista enquanto farma em caso sério.
e na morte do próprio gato. Se ela quer ficar fazendo vídeo, farmando pra caralho, até aí, mano, foda-se, todo mundo faz isso e, né, quem não quiser não faz, quem quiser faz e vai ter dinheiro no bolso e pronto, foda-se. O problema é a cagação de regra no canal dos outros, né, mano? A mulher quer ser suja e criticar o sujo ao mesmo tempo. A mulher quer ser o Batman e o Coringa ao mesmo tempo, mano, aí não dá. Fora algumas coisas que eu também citei no outro vídeo, que qualquer coisa é só passar lá e ver. Enfim, depois desse vídeo, a Jujubinha foi pressionada a se pronunciar sobre a farmação dela no caso da Vitória Mineblocks. E cara, esse vídeo só não poderia ter existido, simplesmente. E sério, foi o vídeo mais ruim que eu já vi. Enfim, ela já começa o vídeo citando o meu outro vídeo e diz que nem mesmo chegou a ter visto. O que eu acho bem provável, até porque ela pode ter visto o vídeo e só ter ocultado algumas críticas. Mas como viu que a surra foi tão grande, aí resolveu fingir que não viu absolutamente nada do que eu falei. Como, por exemplo, sobre a gente falar que ela farmou em cima do gato dela. Ela simplesmente não respondeu sobre isso no pronunciamento dela. Não preciso nem dizer, né? Você acabou de dizer porque ela não se pronunciou sobre isso. Porque ela não viu o vídeo de vocês, logo ela não sabia o que vocês falaram. Mas enfim, né, ela comenta sobre pessoas terem enviado e-mail pra ela, pedindo pra ela se pronunciar a respeito do vídeo, né? Até porque o vídeo já passou de 40 mil views, né? Então é óbvio que esse vídeo teria chegado nela. E aparentemente a galera que veio conversar com ela pediram pra Jujubinha usar os exposes recentes da Gi contra ela. O argumento seria basicamente pegar os erros de uma outra pessoa pra justificar os erros dela. E ela até faz isso mais pra frente no vídeo, só que não é com a Gi. No nosso caso, a Jujubinha só diz que vai deixar a gente no nosso canto e vida que segue, né? E que não tá muito interessada em falar da vida pessoal da Gi. Mas é curioso ela falar isso agora, né? Sendo que lá na época dos exposers, ela tava comentando em um dos vídeos. Detalhe que no pronunciamento novo dela, ela tá falando, né? Eu respeito muito a Gi, não sei o que. Não me importa o que a Gi Pink faz na vida pessoal dela, se ela é uma boa pessoa, ela é infiel. Eu respeito ela. Ela não está interessada em falar de VCS, mas vocês estão, né? Quero dizer, o que a Jujubinha mais teve foi oportunidade de fazer exposed da Gi, e dizer quem diria, a pessoa que mais me atacou, lançou o exposed não é tão inocente e pá, mas ela não fez isso, ela fez que não aconteceu nada. Respeita tanto que tava até dando risada antigamente, né? A impressão que passa, mano, e provavelmente é isso, é que de fato ela só viu que não tem o que rebater no nosso vídeo, tanto que o pronunciamento dela foi esse lixo que a gente viu aí. Então é aquilo, né? É uma pessoa que não tem o que responder e por isso tá querendo dizer que, não viu o vídeo e vida que segue, né? Sucesso pra vocês. Porra nenhuma. Então se eu seguir nessa lógica, se eu dizer que a Gi e o Chris fizeram um monte de coisa, e usar um monte de argumentos, eles podem simplesmente dizer que não viram o vídeo, por isso não se pronunciaram sobre. Mas ok, né? Ela resolve não falar mais sobre a gente, né? Só que aí, mais adiante, ela segue tentando rebater o que andam falando dela a respeito dela ter farmado com a Vitória Mineblocks. E coloca ênfase no tenta, né? Porque ela não passa muito disso, não. Ela começa falando do tal plantão Mineblocks que ela criou na época que ela tá fazendo os vídeos sobre esse caso. E sinceramente, cara, aqui entra naquela parada que eu já falei. Ela quer farmar? Tem gente pra ver esse tipo de conteúdo dela farmando? Então ok, foda-se. O ponto é a cagação de regra dela, porque ela fala dos outros, mas ela tá fazendo igual. Pra mim, se a pessoa tá farmando num caso só, eu sinto que essa pessoa tá saturando demais o canal. E a única coisa que eu faço é parar de assistir o canal até que a pessoa pare de falar daquele único assunto. Agora, se a farmação é algo imoral ou não, sinceramente eu acho que não. Só que é engraçado ver uma pessoa que vive pagando de certinha e farmando em caso pesado. Aí logo em seguida ela fala que não é mercenária, né? Afinal, ela não divulgou os links de afiliada dela nos vídeos da Vitória Mineblocks. Cara, primeiro, se tu fez mais de 14 vídeos a respeito de um assunto que tá em hype, no mínimo é porque tu tá querendo o hype da polêmica. Mas a gente também sabe que tu também tá querendo a grana que essa polêmica vai dar. Até porque dinheiro sempre é bom, né? E até aí, mano, você não tá errada não. O problema é fazer isso enquanto critica o conteúdo dos... Vejam o que a terrível Jujubinha cagou regra no canal dos outros. Mas, infelizmente, isso aconteceu. Sim, gente, foi muito, muito, muito do nada. Foi bizarro. Eu acho que a morte é um negócio que confunde muito a nossa cabeça, porque um dia antes ele tava felizão gravando e, de repente, uma fatalidade dessas, né? Por isso, eu não sei exatamente o que disseram sobre a morte dele, como fizeram essas piadas, mas eu odeio piada com morte, gente. Eu acho, assim, muito, muito, muito inconveniente, sem noção. Não dá, não me desce. Gente, isso aqui é tão sinistro, porque ele não foi. Isso deve dar uma crise existencial muito grande na pessoa, porque ela pensa, caraca, se eu tivesse ido, eu teria morrido junto. Isso com certeza muda uma pessoa, gente. Muda, faz a pessoa refletir muito mais sobre a vida. O Oliver veio pro Brasil extremamente talentoso, extremamente focado, determinado. Um adendo importante aqui, pessoal. Outras pessoas morreram, tá? E eu vi até um pessoal falando, nossa, vocês só ligam pra morte do Oliver. E eu acho interessante a gente olhar pra toda a situação com muita empatia em relação também às outras pessoas que estavam envolvidas no acidente. A vida do Oliver não vale mais e também não vale menos. Todos ali eram seres humanos que tinham família, que tinham sonhos, ambições e simplesmente
tiveram a vida ceifada por um trágico acidente. Então, é importante sim pensar por esse lado. No humor negro. Ah, pelo amor de Deus, o cara gosta do Léo Lins, velho. Tá. Vamos continuar aqui. Lembrando que eu não tenho problema nenhum com humor negro. Eu só não gosto e não concordo. Eu tenho amigos que gostam de humor negro e debateram comigo durante 2 horas sobre isso, porque eles gostam tanto. E tipo, eu entendo bastante o lado de quem gosta, por isso que eu não tenho problema nenhum com isso. Só que o que pega é que qual é o limite do humor? Eu já ouvi dizerem que não há, eu discordo completamente disso. Mas o que mais dizem é que o ambiente faz o limite. Ou seja, o Léo Lins tá falando uns absurdos, mas quem foi pra esse ambiente fechado sabia que eu iria consumir. Gente, mas que argumento bosta é esse também? Ai, depende do ambiente. Então quer dizer que se for num ambiente fechado, você pode fazer o que você quiser? Porque todo mundo lá dentro já sabe o que vai acontecer? Discurso perigoso, hein? Existe sim um limite pra humor, e a grande questão do humor negro, eu acho que não é nem só o humor em si, mas uma parte das pessoas que consomem esse tipo de conteúdo e reproduzem, muitas das vezes têm essas opiniões, são racistas, são preconceituosas, têm desejos muito obscuros e acabam reproduzindo isso através do humor, porque se elas falarem sério, elas serão presas, elas serão penalizadas e serão mortas socialmente, vamos dizer assim. Ninguém vai aceitar uma pessoa fazer um discurso racista abertamente. Agora, se ela fizer uma piadinha, ela pode se esconder atrás desse discurso de que, oh meu Deus, é só o meu humor, você não tem graça. É muito ridículo. E eu acho, assim, de uma falta de maturidade muito grande também. Nunca gostei do Léo Lins e depois daquela piada que ele fez com as crianças, cara, aquilo foi foi, assim, terrível. Ah, mas o Léo Lins é boa pessoa, ele é um cara legal, esse humor dele é só porque é piada. Não dá pra debater com esse tipo de gente. Não dá. Não dá porque, assim, parece que o óbvio pra eles não funciona. Eles não estão nem aí se isso é moralmente errado, se é ridículo fazer piada com uma criança se referindo àquela coisa que vocês já sabem. Então, assim, como a gente vai debater com pessoas que defendem piada com abu de criança? Não dá, né? Só que o Ramsés fez de forma respeitosa mesmo, mas não, é uma gameplay animada com um funkzão de fundo, como se fosse uma coisa boa. Entendi, gente, ele não fez uma piada direta, ele não deu uma risada direta em relação à morte do cara, mas ele foi muito desrespeitoso, né? Eu acho que essa é a palavra, pessoal, é desrespeito mesmo. Eu não sei o que leva a pessoa a fazer uma coisa dessas, honestamente. Tipo assim, ela quer atençãozinha, não faço ideia. Não foi uma piada que se a família nem teve o direito ao luto e já tem uma coisa dessas num canal grande de credibilidade, um vídeo monetizado de mais de 80k de view, mano. Cara, vocês acham muito radical da minha parte eu dizer que conteúdo na internet tem que agregar em alguma coisa? Nem que seja uma coisa mínima, sabe? Eu acho que agregar também é muito relativo, porque algumas pessoas acham que um conteúdo que agrega em alguma coisa é aquele conteúdo que vai te ajudar na sua rotina, que vai melhorar o seu desempenho, que vai melhorar a sua saúde mental. Outras pessoas vão dizer que um conteúdo a agregar é um conteúdo que fala sobre os seus hobbies, sobre as coisas que você gosta. E sabe qual é a minha opinião? Eu acho que um conteúdo que agrega é um conteúdo que traz alguma coisa que preste. Nem que seja sobre um assunto muito específico e nichado, mas que importa para algumas pessoas. E eu não estou insinuando nada, mas vocês poderiam me dizer o que uma gameplay de Free Fire com uma thumb e um título sobre a morte de um cara que morreu muito recentemente agrega na vida das pessoas? Será que é muito radical eu fazer essa pergunta? Será que eu sou muito quadrada, conservadora? Será que eu sou muito sem graça? Será que eu não sei me divertir? Será que eu não entendo o humor dessas pessoas? Porque é algo a ser desvendado mesmo, gente. Até agora eu não achei a graça. Eu sou tão sem graça, né? Poxa vida. Me irrita muito eu parecer uma quadrada perto dessas pessoas. Porque a régua desceu tanto, mas desceu tanto que você ter um mínimo de senso te faz ser radical. Dá a impressão que eu sou uma senhora de 80 anos que não entende a atualidade, que não entende o humor da atualidade. E o pior é que tem adolescente formando seu caráter, sua personalidade agora, né? Até os 25 anos você vai se formando. E tem acesso a alguns conteúdos que são inúteis, acabam desenvolvendo também uma forma de comunicação muito estranha, né? Com piadas ridículas, que são preconceituosas, piadas inúteis, que falam sobre coisas muito delicadas de forma genérica e preconceituosa novamente. Então, assim, eu já vi pessoas novas que têm esse tipo de humor, que elas dizem ser um humor negro, um humor para pessoas que não têm mimimi. Gente, vocês têm noção do quão vergonhoso é isso? Tipo, dá uma vergonha alheia gigantesca. São pessoas que se acham diferentonas, que pagam de diferentes, são pessoas que pagam de modernas por adotarem esse tipo de piada, esse tipo de forma de lidar com a vida mesmo. Mas conversar com essas pessoas dá uma impressão de que elas não veem um sol.
elas não interagem socialmente o suficiente pra entenderem o quão esquisito é isso. E não só esquisito, vergonhoso, como eu já falei. É muito, muito vergonhoso. Mas elas estão tão presas nessa bolha que pra elas tá tudo certo, sabe? Então, eu não sou a favor, né? Eu não consumo esse tipo de conteúdo também, eu acho bem ruim, eu acho que isso prejudica sim pessoas que estão em formação também, adolescentes, crianças que às vezes têm acesso a esse tipo de conteúdo, mas isso seria assunto para outro vídeo. Então assim, não concordo. Esse é meu veredito, não concordo, e eu nem entraria em um debate em relação a isso com uma pessoa que defende o Léo Lins, as piadas dele, ou esse segmento de piada, tá? Porque eu acho que não existe debate com esse tipo de pessoa, é muito simples. Não existe. Por que tu fez isso? Eita, Dudu, eu não acredito nisso, então sério, por que tu fez isso, mano? Mas aí é que tá, né? A gente também não pode medir a vida das pessoas com a nossa régua. Ai, eu acho que você não seria babaca nesse ponto. Pois eu acho que uma pessoa pode ser sim babaca a esse ponto. Ué, a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo, eu não vou acreditar que a pessoa só não tem senso e é babaca mesmo e quer fazer? Por que eu duvidaria da babaquice de alguém? Eu não. Fora que também eu acho que não é o nosso papel aqui querer dar murro em ponta de faca e ensinar uma pessoa a ser um ser humano decente, ok? Eu acho que tem gente aqui que já é bem grandinha pra saber que o que faz não é de bom tom. Então no tocante a isso é o que eu acho, né? Responde se puder. Então, é bom que saiba da verdade isso. Se for verdade, para muitos vai mudar completamente o contexto. E eu fico mais tranquilo de saber que é uma zoeira nesse contexto. Não... Gente, pra mim dá no mesmo, né? Porque o cara colocou uma thumb com um rapaz que acabou de morrer e colocou a gameplay. Então, você zoa fazendo igual? É essa a ideia? Né? Ok, vamos de novo. Então, você zoa fazendo igual e se beneficia da mesma forma que o alvo da sua zoação se beneficiou? Pelo que foi passado, a tal tradição é você zoar com essas situações que aconteciam, de youtubers que farmavam em cima de coisas ruins e só colocavam uma gameplay de fundo. Mas fazendo igual, tendo view e, a depender do caso, até monetizando em cima disso. Caraca, que crítica. Essa é nova, galera, essa é nova, não tinha visto não. Mesmo... Pessoal, nem tenho mais o que dizer, eu acho que eu já falei o suficiente nesse vídeo. Eu assisti junto com vocês, então eu não vi esse vídeo antes de colocá-lo aqui. Eu reagi de verdade junto com vocês. Por isso, eu fui descobrindo as informações também ao decorrer do vídeo junto com vocês. Essa é a minha opinião sobre. Eu acho que tem sim um limite. O humor não é passe livre pra você ser horrível. É isso. Outros, né? Sendo que você, além de farmar, ataca a thumb apelativa direto nos vídeos, sendo que o teu conteúdo é pra quem? Pra adulto? Não, né? Pra criança. Teu público é infantil, independente do que queiram falar pra justificar que não. Tem muita gente velha, lá não tem, cara. Lá é tudo criança ou, no máximo, adultos com problemas mentais. E isso também, eu tô falando, né, dessas coisas, mas, cara, tu também divulga indiretamente site pornográfico pra criança no teu canal, né? O Rule34. E antes que venha um sem cérebros falar, ai, mas o canal da Jujubinha não é infantil, então vejam aí relatos de algumas crianças que vieram comentar no nosso vídeo da Jujubinha. As próprias crianças estão falando que gostavam do canal dela e agora não querem mais acompanhar. E no vídeo do Terror do Zando, eu achei um post já apagado da Jujubinha que tem o comentário de uma fã dela de 7 anos de idade. Justamente nesse pronunciamento dela, é irônico ver isso, mas apareceu uma criança perguntando se ela gosta de arroz. Detalhe que um adulto ou uma pessoa maior de idade não iria fazer esse tipo de pergunta no pronunciamento, iria falar sobre o assunto do vídeo. Então sim, tá na cara que o canal dela é só pra criança. Aqui eu concordo, algumas thumbs a Juju apela, faz clickbait, e no caso mais recente dela, ela acabou fazendo isso. Eu achei desnecessário, poderia ter dito sem dizer certinho que foi em um site, mas não foi isso que rolou. Então bola pra frente. Vou cortar aqui, porque o que eles falam ou é coisa que não tenho o que dizer, ou concordo ou eu vou falar e me enrolar e ninguém vai entender. Ok, aí você deve estar perguntando por que ela tá metendo essa do nada. Ai, se eu quisesse lucrar mesmo eu colocaria meus links. A resposta é muito mais simples do que vocês imaginam. Ela tava só preparando o terreno pra falar de uma outra youtuber aí, que aí sim divulga links de afiliado nos vídeos que faz sobre a Vitória Mineblocks. Que no caso a Tata comenta que pra quem não conhece, ela fez vários vídeos sobre a Vitória Mineblocks também. Mas além dela fazer vídeos sobre a Vitória Mineblocks, ela tem um link de afiliados com alguns produtos personalizados da Vitória Mineblocks, que são links do Mercado Livre e da Shopee. E cara, eu vou falar, ela tá certa mesmo, tem que capitalizar mesmo e foda-se. O que vai tornar a Tata Comenta errada não é o fato dela farmar com o caso ou anunciar produtos afiliados nesses vídeos. O que complica pro lado da Tata é o fato dela fazer essas coisas que são sim mal vistas por muita gente. Mas ao mesmo tempo achar que tem moral pra apontar o dedo nos outros youtubers e falar que eles estão passando do ponto, como por exemplo o Ramsés e o vídeo dele sobre o Oliver Tree. Eu achei desnecessário, eu achei desrespeitoso. Ela fala no vídeo que
que o Ramsés fez uma coisa absurda, mas aí corta pra ela farmando em caso sério e ainda colocando produtos de afiliados. E não me entendo mal, até porque já conversei com a Tatá no Insta e principalmente em comentários dos vídeos dela, e ela não me parece uma pessoa totalmente ruim, mas tá pagando de falsa moralista, isso é inegável. Então assim, cara, se a Tatá não ficasse pagando de virtuosa, querendo falar que tal coisa é desrespeito na net, enquanto ela divulga produtos de afiliados em vídeos com tema sério, a gente nem estaria falando nada, tá ligado? Mas como tem essa parte da hipocrisia dela, aí não tem muito como defender, né, mano? Nesse ponto, ela e a Jujubinha realmente são iguais. Até mesmo no exemplo, né, que elas pegaram pra falar coisa. O negócio lá do Ramsés com a piada do Oliver Tree. Mas o que torna a Jujubinha muito pior, cara, e faz a Tatá Comenta parecer até uma santa perto dela, é o que vem a seguir. Mais pro final do vídeo, a Jujubinha basicamente ela fica implorando pra galera ir pra cima da Tatá Comenta e esquecer os erros dela. É como se a Jujubinha estivesse em alto mar, né, e o suposto erro da Tatá... Nossa, é muito estranho falar esse nome. E o suposto erro da Tatá fosse uma boia que vai salvar ela de se afogar, né? É um negócio que chega até a ser vergonhoso, né? Tá muito na cara o que ela quer fazer. A Jujubinha tá praticamente querendo jogar uma outra pessoa pro cancelamento junto com ela. Tipo, olha só, vocês estão falando de mim, mas a Tatá fez pior, hein? Aqui, ó, se liga aí. Puxei aqui o vídeo, e de fato, a Juju também meteu o nome da Tatá no meio, mas ela não mentiu não. Você procurar o nome Jujubinha, você achar um monte de gente falando mal, chamando de mercenária, falando que ela tá farmando, e a Tatá, que inclusive só conheci com esse vídeo dela, como a Jujubinha falou, eu não vi ninguém falando dela, e não vi ninguém comentando de mais ninguém farmando. Eu vi aqui o vídeo inteiro e eu não vi ela instigando ninguém a abrir no canal da Tatá não. Eu vi ela comentando sobre o que ela falou no vídeo anterior, quando é com os outros tá de boa, mas quando é com ela tem que falar. Em nenhum momento eu ouvi a Jujubinha falando pra ninguém ir no canal de nenhuma pessoa. Tá ligado? Sinceramente, mano, se eu tivesse escolhido um outro momento pra criticar a Tatá Comenta, aí beleza, né? Mas tu quer fazer isso justamente no contexto onde tu tá sendo cancelada e precisa se pronunciar, você tá querendo ferrar uma outra pessoa pra não se fuder sozinho. A Tatá, nesse caso, é apenas um escudo conveniente que tu tá usando de forma covarde, né? Pra tentar amortecer um pouco o impacto do cancelamento que tu tá sofrendo. Então, se a Tatá errou no que ela fez, saiba que tu errou igual, até porque ambas fizeram dinheiro com o caso da Vitória Mineblocks. E não é porque ela colocou o link de afiliado que isso torna as coisas piores nem nada do tipo. No fim do dia, as duas ganharam dinheiro com tragédia e pronto. Uma só com AdSense, no caso a Jujubinha, a outra com AdSense e produtos afiliados, né? No caso a Tatá Comenta. Pra mim isso não é errado, como eu já falei várias vezes. O que é errado é vocês fazerem isso enquanto pregam virtude, falando que outros determinados criadores estão passando dos limites, né? E eu tô ligado, né, que eu já repeti isso várias vezes, né? Mas teve tanta gente burra no nosso vídeo anterior, falando merda nos comentários, que sei lá, cara, eu acho melhor frisar isso sempre, né? E bem, a Jujubinha acabou fazendo outro pronunciamento enquanto a gente produzia esse vídeo, tanto que ele acabou atrasando um dia só por causa disso. Mas basicamente ela só ficou dobrando a aposta nesse vídeo, do começo ao fim, e instigou novamente a galera a ir lá e atacar a Tatá Comenta e deixar ela de escanteio. E sim, dá pra entender que as duas estão erradas, mas a Jujubinha trazer esse caso da Tatá agora mostra que ela só tá querendo entregar a Tatá pros leões enquanto salva a própria pele. Mas enfim, o que tinha pra falar era isso, a Jujubinha é simplesmente patética se pronunciando, ainda mais que ela fez 15 pronunciamentos no total de todo o canal dela e até hoje não mudou porra nenhuma. Só que isso foi pior do que eu esperava, e como se não bastasse foi pior em dobro. Bom, é isso, comentem aí o que vocês acharam do vídeo e falou pra vocês. No mais, é isso, eu disse maioria, isto é, se eu não disse tudo que esse vídeo me incomodou. Não tenho nada contra a G-Pink nem o Chris, estou um pouco inclinado pro lado da Jujubinha. É isso, fiz o vídeo porque tava com vontade e nada melhor pra fazer. Dito isso, até nunca mais.